Eu cumprimento, então, mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos mais uma vez orar, um segundinho, em reverência ao púlpito, a palavra do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Deus vivo, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, ó Deus, de estarmos na tua casa, do Senhor ter nos tirado de onde tirou, Senhor. E hoje, apesar de muitas lutas, problemas que alguns irmãos vêm enfrentando, Senhor Deus vivo, nós sabemos que ainda estamos melhores, Senhor, se não tivéssemos o Senhor. Ainda estamos melhores com as lutas e com os problemas, Senhor, do que se tivéssemos continuado lá no mundo, resistindo à palavra do Senhor, não obedecendo ao Senhor, quem sabe nem vivos estaríamos. Quem sabe hoje muitos estão mancando, muitos estão, Senhor Deus, passando por várias dificuldades, mas nós sabemos que o Senhor também é Deus misericordioso, que permite isso com amor, para transformar e mudar a vida do ser humano, Senhor. Então nós agradecemos, ó Pai, por esse momento, que podemos estar aqui na tua casa, Senhor, e sentirmos a tua presença, adorarmos ao Senhor, porque Ele vive, então nós podemos crer no amanhã, Senhor. Nós agradecemos pela tua presença já manifestada, Senhor, meu Deus, meu Pai, e principalmente, Senhor, por estarmos vivos espiritualmente, Senhor Deus, vivo na tua casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. A palavra de hoje, irmãos, ela se encontra no livro de Zacarias, no capítulo 7, para quem quiser acompanhar. Mas às vezes a gente, quando vai procurar algum versículo, eu pelo menos, quando eu estou acompanhando as pregações, às vezes a gente acaba perdendo assim, uma palavrinha que o pregador está falando, e a gente acaba perdendo uma revelação, Então aquele que não quiser acompanhar na palavra, pode ouvir os versículos, e acompanhar a explicação. Então a igreja, lá no capítulo 7 de Zacarias, a história vai nos contar, eu vou começar lá pelo versículo 3, que havia um povo, esse povo ele veio de Betel, e ele vai até o templo do Senhor naquela época para questionar, Era para questionar os sacerdotes da época, era para questionar os profetas da época, mas na verdade eles não estavam questionando em si os profetas. Essa pergunta, esse questionamento era dirigido a Deus, E a pergunta que eles faziam era o seguinte: será que adianta nós continuarmos jejuando, nós continuarmos orando? Será que adianta todo esse serviço que nós estamos fazendo, de buscar a Deus, de servir a Deus? Porque a gente parece que está jejuando a sacerdotes, a profetas, a gente está orando, a gente está se esforçando, mas a gente não está tendo resposta. A gente não está ouvindo Deus. A gente está fazendo tudo isso e nós vamos aqui perguntar para vocês aí que são mais entendidos, para vocês que Deus fala com vocês, e vocês transmitem a resposta de Deus para o povo. A gente vai perguntar para vocês aí se nós devemos continuar ou não. E aí a mensagem, então, veio para Zacarias, Deus enviou a resposta para Zacarias, Mas antes de nós de lermos a resposta, de tudo que Deus estava falando ali com eles, Deus simplesmente entrega lá no versículo 11 e no versículo do 11 até o 13, Deus vai responder para esse povo a seguinte coisa: vocês estão dizendo que eu não estou ouvindo. Vocês estão dizendo que eu não estou respondendo vocês. Então isso Deus envia para Zacarias dizer para aquele povo: vocês estão dizendo, vocês estão jejuando e estão orando, e eu não estou ouvindo, e eu não estou respondendo. E quando você fala em resposta, você espera uma resposta que vocês estão esperando a resposta que eu acho naquilo que vocês estão pedindo. A resposta das nossas orações é isso. A gente quer que Deus haja conforme o que nós estamos pedindo. E Deus respondeu para eles: eu não estou agindo e respondendo vocês, porque quem começou com isso, com essa história de não ouvir, e não dar bola, e não fazer caso, não obedecer, foram vocês mesmos. Vocês mesmos que fizeram isso comigo. Primeiro eu falei com vocês, mas vocês não ouviram. Eu esperava que vocês agissem de uma forma, mas vocês não me ouviram, não agiram da forma como eu falei. Para comprovar isso, então diz assim: porém, Deus falou para Zacarias: porém eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas, e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim,
Fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, pelos seus profetas que vieram antes de nós. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu falei com eles, eu clamei por eles, eu chamei por eles, e eles não me ouviram. Eles também agora me clamam, me chamam, e eu não os ouço. Então Deus estava falando assim, tá, vocês estão reclamando, agora vocês estão jejuando, vocês estão orando, e que eu não estou respondendo. Mas espera aí, quem começou com essa brincadeira aqui? Quem começou com essa folia aqui? Quem teve essa ideia? Foi o próprio povo. Eles não ouviram a Deus. E chegou um dia que Deus também não ouviu eles. Não que Deus não ouvisse, mas que Deus não respondeu eles como eles gostariam que ele respondesse. E muitas vezes, igreja, isso não é diferente de nós, né? Deus, ele usa muitas formas para falar conosco, né? Para falar comigo e para falar com você. Ele usa um pregador aqui em cima, né? Ele usa uma pregação lá no teu celular que chega do nada na tua casa, né? Ele usa um louvor, ele levanta um irmão, uma irmã para falar conosco, para nos aconselhar, igreja. Às vezes uma mensagem, às vezes até mesmo, igreja, as situações ao nosso redor, o que nós podemos ver, até mesmo o que está acontecendo ao nosso redor, são as situações que Deus está falando conosco. E muitas vezes nós não fazemos caso. O que é não fazer caso? As pessoas não dão importância para aquilo que Deus está ensinando, para aquilo que Deus está falando, ou seja, as pessoas não dão crédito, né? Não se acordam, não botam à prova com Deus aquilo. Peraí, mas lá na igreja pregam tanto sobre isso. A própria palavra diz, faça a prova comigo. Né? E às vezes as pessoas não fazem prova com Deus. Peraí, aquela irmã, aquele irmão batem tanto nessa tecla que é para fazer assim, que é para fazer assado. Peraí, eu vou fazer uma prova com Deus. Eu vou obedecer isso. Vamos ver se é verdade mesmo. E Deus vai te comprovar que aquele conselho que você tem endurecido o teu coração, que você tem adiado, protelado em obedecer, era simplesmente a chave de vitória na tua vida e na minha vida. E é o que eu acabei de falar, igreja. Muitas vezes nós oramos e nós queremos que Deus responda a oração. E a resposta da nossa oração é que Deus faça exatamente como a gente espera que Ele faça. Mas um dia, antes de nós chegarmos a essa tipo de oração, Deus, Ele já enviou mandamento, estatuto, lei para nós cumprirmos, e nós também decepcionamos Ele, porque Ele esperava que nós agíssemos segundo o que Ele estava ensinando, mas nós não agimos. E aí chega um momento que Deus também, Ele começa a não agir como mais a gente espera, como diz o Salmo 145, e o Salmo 37 é uma passagem lá que diz que aquele que se deleita em fazer a vontade de Deus, tanto o 145 como o 37, diz que Deus tem alegria em cumprir o desejo do coração do seu servo. Vejam que bênção, igreja. Se nós obedecemos primeiro a Ele, Ele se agrada de fazer a nossa vontade. Exatamente como nós pedimos. E aí, igreja, então lá no versículo 9 vai dizer o que é que naquela época Deus tinha falado para o povo e o povo não estava ouvindo. Ou seja, não estava dando crédito, não estava obedecendo. Assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Esse era o mandamento, igreja. Os profetas da época alertavam eles, e eles não obedeciam, né? E esse recado é nos dias de hoje para nós, que diz: julgue segundo a verdade. Muitas vezes, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, nós somos colocados diante de situações, muitas vezes onde a gente, dentro da nossa vontade, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Mas a palavra do Senhor diz assim, julgue segundo a verdade. Então nós temos que ser imparciais nas situações que acontecem no nosso trabalho, entre os nossos familiares, muitas vezes. O que quer dizer imparcial? Por mais que você sabe que alguém tem algum mal contra você, né? Ou que aconteceu uma situação desagradável entre você e alguém, mas se chegar algo para você resolver, a tua vontade você tem que negar. A minha vontade era de fazer assim.
era de abrir o jogo, de falar tudo, de expor tudo. Não, a vontade do Senhor em primeiro lugar, julgar segundo a palavra, né? A palavra manual, eu gosto de falar bastante, utilizar Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, vai nos ensinar como lidar com as situações desse mundo, com as pessoas. Sejam bondosos e misericordiosos, né? Quem é bondoso, ele não tem tempo para fazer mal para o outro. A Bíblia diz, sejam misericordiosos, porque vocês alcançarão misericórdia. E aí, quando eu leio essa palavra, eu lembro de uma passagem na igreja que Saul perseguia Davi. E Davi fugia de Saul. Assim que somos nós, queridos, temos que ser nós. As pessoas vão nos perseguir, elas vão falar palavrão, elas vão falar de mal de nós, e nós não vamos revidar, nós não vamos abrir a nossa boca, nós vamos dar no pé, vamos fugir. Deixa que chamem o que quiserem. O que importa é nós obedecer ao Senhor. É isso que Davi fazia. Davi fugiu. E chegou um momento em que Saul e o seu exército, eles pegam no sono durante um período, um momento. E Deus entregou Saul a vida de Saul nas mãos de Davi. Davi estava com a espada. Ele podia simplesmente atravessar e se livrar do inimigo dele, matar Saul. Mas Davi não mata, apenas tira um pedaço da capa de Saul, leva com ele, né? E chega no outro dia e diz, Davi, Saul, Deus me deu você nas minhas mãos, eu podia ter acabado com você, mas eu não fiz isso. Você é rei, você é o legislador de Israel, aqui está o resto da tua capa. E ele não mata a igreja. Isso acontece muitas vezes conosco, quando a gente acha que Deus está nos honrando, quando Ele coloca uma pessoa nas nossas mãos, no sentido de que alguém tem um problema com nós, no nosso trabalho, entre os nossos familiares, muitas vezes, em qualquer lugar que for, e nós temos a oportunidade, igreja, de detonar com alguém. Nós temos a oportunidade de acabar com a reputação de alguém. E nós não fazemos. Nós fechamos a nossa boca. Sabe o que é isso? O que a palavra diz? Julgue segundo a verdade, não segundo a tua vontade, porque a minha vontade e a tua vontade era dizer umas e mais umas e mais umas e mais tantas, e expor o caso, e abrir o bocão bem grande. É isso que a gente gostaria de fazer, mas a palavra diz, julgue segundo a verdade. Então, quando acontecer algo na tua vida de alguém, uma situação vier para as tuas mãos, não pague o mal com o mal. Pague o bem ao mal. Dê bem ao mal. E é isso que o Senhor espera de crentes hoje, igreja, porque a gente vai convivendo muitas vezes, vendo muitas coisas no celular por causa dessa grande difusão de vídeos, e a gente vê que tem muita gente com nome de crente, mas não vive segundo a palavra. Né? O que o Senhor está falando para aquele povo, rejeitando aquilo que eles faziam. Por quê? Porque eles não viviam segundo a palavra. E aqui, como diz também, não façam planos para prejudicar o próximo. Não deixe a tua cabeça sentar no travesseiro, deitar no travesseiro, que é o horário de você dormir, repousar, e ela ficar maquinando coisas do que você vai dizer, do que você deveria ter dito, do que você deveria ter feito, porque isso é obra de Satanás. De Satanás, maquinar o mal sobre o passado que você não fez, ou sobre o futuro, sobre o que você deve fazer, é obra de Satanás. E como o irmão Cabral falou, se o Filho vos libertar verdadeiramente, você será livre. Então, se você ainda não julgando, tem isso dentro de você, peça para Jesus te libertar. Porque o dia que Jesus te libertar, nunca mais a pessoa vai agir de tal forma. E esse versículo, igreja, mostra como Deus se importa com o relacionamento das pessoas. Em todos os âmbitos, igreja, em todos os âmbitos, desde a violência, de uma violência às vezes mais sutil, mais delicada entre o esposo e a esposa, né? Às vezes há tanta picuinha dentro dos casais, e Deus, Ele não pode compactuar com isso, igreja. Nós temos que, dentro da nossa casa, e eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim mesma, porque às vezes as situações são desafiadoras, como dizem por aí. Nós somos, né, nós temos sangue, e às vezes a gente fica nervoso, a gente fica irado, mas o Senhor, Ele diz que nós podemos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Nós podemos resolver as coisas com o nosso esposo, que a gente ama, né, igreja? A gente tem as picuinhas, mas nós amamos. A gente depende deles e eles dependem de nós. Nós somos as ajudadoras para eles, e eles foram levantados para estar ao nosso lado, para caminhar. Deus tem bênçãos para o teu casamento, para você. Deus tem bênçãos no relacionamento material, físico, psicológico, emocional, em todas as áreas tem, igreja, porque a promessa de família vem de Deus. Então você acha que Deus ia nos largar simplesmente sem ter a assistência dele no nosso relacionamento?
Deus tem bênçãos, mas nós precisamos começar a resolver dentro da nossa casa as coisas com tom baixo de falar, com paciência, com mansidão e com calma, irmãos. Não sobre um chicote da ameaça de que um dia nós vamos perder. Porque um dia ou eu vou ou o meu esposo vai. E aí a gente vai olhar para trás e vai ver quanta besteira, quanta falta de tempo. Quanta falta de tempo, não, quanto desperdício de tempo nós tivemos brigando por coisas tolas, discutindo por coisas que a ferrugem, que a prata vão comer, não valorizando o nosso próximo como nós deveríamos valorizar. Sabe, tem coisas que para mim é besteira, tipo eu ganhar a flor do meu marido, nesse momento da minha vida é besteira. Eu já disse para ele, dá tudo em chocolate, eu prefiro ganhar chocolate que ganhar flor. Mas eu estou dizendo uma coisa, às vezes isso é meu. Para mim não me dê flores, mas tem a esposa que gosta de ganhar flor, então dê uma flor para tua esposa. Eu não sei se é flor do que ela gosta, ou você mulher, você sabe o jeito que o teu marido gosta da comida, gosta daquilo, faça, agrade, enquanto há tempo. Igreja, o Espírito Santo habita onde há paz, ó quão bom e consolável que os irmãos vivam em união, e isso o Senhor espera de mim e de você. Como a Dilson falou, um dia me chamou muita atenção. Peraí, se os ímpios lá fora podem ter um casamento, uma família abençoada, se até eles podem ter, quanto mais nós que somos cristãos. E alguém dentro de casa precisa tomar uma providência, ou seja, não é providência, eu usei o vocabulário errado, mas precisa tomar um pontapé da iniciativa de começar a resolver as coisas com calma, falar com paciência, diminuir a voz. Eu vou dizer uma coisa, igreja, isso é difícil. Às vezes a gente se pega falando um pouco mais alto. Aí de repente você já, vai voltando. Quantas vezes eu já me peguei me falando pro meu marido alto, sem eu querer falar alto, e daí eu não aprendo, me desculpe. Eu tenho me policiado para eu falar um pouco mais baixo, quando eu vou resolver as coisas, mas dessa vez escapou. Isso se chama humildade, igreja. E isso vai gerando, sabe o que? Como é que eu posso dizer? Um laço de amor, de afetividade, sabe? Entre o casal, que até os filhos precisam ter como exemplo. Sabe, muitas coisas que eu vivo hoje é porque eu vi o relacionamento do meu pai com a minha mãe. Tinha falhas, mas tinha muita coisa certa ali. Tinha muita coisa assim, um renunciando, um se abaixando, um se dobrando, um cedendo, sabe? Então tudo isso a gente aprende. E é isso que Deus espera de nós, sermos nossos humildes de coração. E aí, igreja, também aqui, nesse capítulo 7, vai falar a respeito sobre um jejum que eles estavam fazendo e que Deus estava rejeitando. E eu quero deixar isso bem claro para a igreja, né? Se jejum é se abster de comida ou de bebida, ou seja, é você renunciar à comida e à bebida. Jejum é você não comer e nem beber. Deus está falando entre linhas aqui nesse capítulo sobre o jejum de nós renunciarmos àquilo que a gente fala. Renunciar palavras, sabe? Abandonar palavras, abandonar o que nós dizemos muito sobre os outros, abandonar o julgar os outros, o condenar os outros, o ir tirar satisfação, o ir tirar a limpo, né? Sabe por quê? Porque Deus quer que nós sejamos misericordiosos. E a partir do momento que nós somos misericordiosos com as pessoas no nosso trabalho, dentro da nossa casa, igreja, nós vamos alcançar a misericórdia de Deus também. Amém? Aí, nós vimos então que Deus rejeitou. Deus estava rejeitando o jejum e a oração daquele povo por muito tempo. Por quê, igreja? Por quê? Por causa da desobediência deles. Nós já vimos qual que era a desobediência deles, né? E nós vemos aqui, igreja, que tem outra passagem que eu vou dar como exemplo para a igreja, que muitas vezes, né, como aquele povo, igual aquele povo, nós temos que tomar para nós. Eles jejuavam e Deus estava rejeitando, ou seja, Deus não estava respondendo, não estava agindo na vida deles como eles gostariam. E eu vou trazer para os dias de hoje, porque muitas vezes nós também podemos jejuar, nós também podemos orar, nós vamos para a igreja, nós cantamos, nós levantamos as mãos, nós pulamos, nós saltamos, estamos de olho fechado, e tudo isso é importante fazer. Eu não estou indo contra isso. Mas nós vamos ver, igreja, que quando isso existe, né? Ou eu estou servindo na hora, mas por trás dessa minha mão levantada, por trás desse microfone na minha mão, certo? Por trás do meu servir aqui na igreja, na casa do Senhor, precisa ter atrás de mim o protocolo de obediência à palavra de Deus. Precisa ter os mandamentos cumpridos. Precisa ser feito como Deus manda.
E para tudo Deus tem, digamos assim, bem certinho, ó, essa coisa tem que ser feita assim, essa tem que ser assim, isso tem que ser obedecido assado. E por que eu digo isso, igreja? Porque lá no primeiro no primeiro Crônicas, no capítulo 13, 7 e 8, vai contar uma história bem conhecida da igreja. E eu vou ler para vocês. Vou ler esse versículo só para vocês entenderem o que aconteceu. No versículo 7 diz assim: puseram a arca de Deus, preste bem atenção. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, Uzá e Aio. Conduziram aquela carroça. Davi e todo Israel, preste atenção no 8, ó. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com liras, tamboris, símbolos e trombetas. Veja que eles foram buscar a arca que indicava, né, que era símbolo da presença de Deus, diante, ou seja, em frente da arca era invocado o nome do Senhor. E aqui está dizendo que eles voltaram ao maior festerê, cantando como nós, muitas vezes, é pulo, é salto, alegria, palma batendo na presença do Senhor, louvando o olho fechado e proclamando o nome do Senhor. Só que por trás de tudo aquilo, era só aparência, porque por trás não tinha mandamento cumprido, não tinha a lei de Deus cumprida, não tinha da forma que Deus pediu para que isso fosse feito. E assim, igreja, muitas vezes, nós vamos ver que muitas vezes acontece em muitos lugares, ou até mesmo na vida de alguns irmãos, né? E esse irmão e essa irmã pode ser eu, né? Vamos nos julgar enquanto é tempo, enquanto estamos nesse mundo. Por que eles estavam louvando tudo alegre, mas estavam fazendo errado, igreja? Porque todo mundo já sabe que a arca, ela não podia ser carregada por quem Davi pediu para carregar. Eles colocaram a arca em cima de uma carroça para ser transportada. E essa não era a vontade de Deus, né? Qual que era a vontade de Deus? Que a arca, ela fosse carregada sobre algumas varas que eram colocadas do lado de umas alças que tinham ao lado da arca. Eram colocadas essas varas e colocadas sobre os ombros e carregadas. Essa foi a ordem que Deus havia dado para Moisés, como era para carregar a arca. E aí eu te pergunto, adiantava eles estarem lá pulando, soltando alegria, mostrando para todo mundo que estão felizes, que estão alegres? Adiantava isso? Não adiantava nada, igreja. Sabe por quê? Porque houve uma tragédia, houve uma morte, por simplesmente levantar a mão, adorar, cantar, tocar instrumento, mas sem o mandamento, para Deus não adianta nada isso, igreja. Aí o que eles fizeram, né? A igreja já conhece, né? Um boi tropeça, a arca cai no chão, vai colocar a mão ali para proteger a arca, para não cair no chão, e a mesma hora que ele toca, ele morre, porque tocou em algo sagrado, sem direção de Deus, sem mandamento. Aí o que Davi faz? Agora vamos pesquisar a palavra de Deus, como que é para ser transportada. E aí eles veem que a arca tinha que ser transportada pelos levitas, que a arca tinha que ser carregada com as barras que tinham e sobre os ombros. E aí sim eles fazem a coisa certa. Então, assim, igreja, o que eu quero dizer com isso para todos nós que estamos aqui? A nossa vinda à casa de Deus aqui é importante, né? É importante e é algo que nós devemos fazer. As nossas mãos levantadas, nossas orações em casa, jejum, tudo isso Deus quer da nossa parte. Mas, se tiver tudo isso e não tiver o ensinamento que Deus traz para a tua vida, da palavra dele, se não tiver, nada disso vai adiantar, igreja. E eu ainda sou mais ousada a dizer, quem sabe tenha obediência nos mandamentos e não tenha nem oração, não tenha jejum, pode ter certeza que vai fluir. Agora, se tiver só louvor, adoração e não tiver obediência, esqueça. As coisas não funcionam. E olha só, né? Nós carregamos essa presença de Deus. E nós precisamos ver aonde que nós não estamos obedecendo os mandamentos do Senhor e colocar em prática. E para nós irmos para o caminho do fim da palavra agora, então, Deus então agora, né, se compadece. Deus diz que tem amor àquele povo que jejuava tanto, que orava tanto, que buscava tanto. E agora o que ele ia fazer? Ele ia então responder a oração daquele povo. Deixa eu só abrir aqui porque eu tirei o meu marcador. E agora sumiu o livro de Zacarias daqui. Só um minuto.
Então, lá no capítulo 8, no versículo 16 e 17 de Zacarias, você vai ver, então, o que é que Deus, então, estava ainda pedindo para aquele povo, né? Então, Deus volta a pedir para eles exatamente as mesmas coisas. Ó, versículo 16: eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo, a verdade com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, independente da situação. Nos tribunais da vida, né? Aqui não fala, mas eu estou dizendo nos tribunais da vida, porque nem sempre nós vamos para um tribunal com um juiz, mas está cheio de tribunal aí fora, né? Julguem com justiça, ou seja, façam as coisas, resolvam as coisas de forma justa, correta, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Então nós vemos mais uma vez que Deus, Ele se importa com os nossos relacionamentos com as pessoas. Ele não quer que nós sejamos pessoas briguentas, pessoas faladeiras, né? Que nós venhamos dar um bom testemunho dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Sabe, quando as pessoas vêm falando para nós, tem que ser ali morre. A pessoa vem cheia de coisa para falar, para contar, para condenar, para ajudar, mas quando chega em nós, morre ali. Fica ali no sentido, Alex, vai escutar tudo, então que ela está falando, não. Você já vai de cara dizendo, vamos só orar, vamos interceder, né? Assim é dessa forma que Deus espera. Misericórdia. Olha só as consequências, então, que Deus ia trazer para aquele povo, né? A partir do momento que a pessoa faz um concerto com Deus. Versículo 4 até o 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero profetizar essa palavra hoje para mim, para você que está aqui nessa noite, para todos, né, que estão aqui, para todos que vão ouvir esse áudio aonde possa chegar e para todo o nosso ministério aqui da igreja. Amém? Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão. Deixa eu começar de novo. Os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na sua mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas habitarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos dos remanescentes desse povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está fazendo uma promessa à igreja de vida, de acrescentar anos para as pessoas dessa igreja. E eu profetizo, como serva do Senhor, como filha do Senhor, que nós vamos chegar de bengalinha ainda nesse lugar. Assim como o Senhor diz nessa palavra. Nós vamos viver. Se você está com medo, você tem que ter medo do pecado. Tem que lutar contra ele, porque a Bíblia diz que aquele que quer ter dias de paz, né, dias de alegria, refreie a sua língua para que possa ter dias de alegria. Então, se você fizer um concerto com Deus, é isso que Deus está prometendo. Você de bengala, aleluia, por muitos anos. O que indica isso? Anos de vida acrescentados pelo Senhor, né? Fala sobre as crianças ali que brincarão, né? Eu profetizo que mulheres chegarão a esse ministério. Eu passo minha vez, eu não quero, mas que vão engravidar, vão gerar e vão ter filhos sobre esse lugar. Amém, igreja? Aí no versículo 12 vai contar sobre as bênçãos materiais. Lá no versículo 12 vai dizer assim, deixa eu só encontrar o 12 que está aqui. Deixa eu fazer só uma referência um pouquinho antes, ali no versículo 10 diz assim, ó: não havia paz para o que entrava e nem para o que saía. Às vezes não tem paz nem para onde você vai e nem para onde você volta. Mas eu quero profetizar que a partir do momento que você fizer um concerto com Deus, vai ter paz por onde você andar. Você vai sair em paz da sua casa. E muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho nem alegria, eu não tenho nem vontade de voltar na minha casa mais para minha casa. O Senhor está dizendo que você vai sair em paz e você vai voltar em paz para a tua casa. Amém? Porque haverá semeadura em paz. Muitas vezes as pessoas, semeadura está indicando trabalho. Muitas vezes a gente vai para o trabalho, tem que ir porque precisa.
Por às vezes a vontade da pessoa está debaixo das cobertas, nem sair de lá, por causa do tanto problema, tanta dificuldade, pois o Senhor está dizendo que a tua semeadura agora você vai plantar a tua semente e vai em paz. Vai para o teu trabalho em paz, com a cabeça tranquila, para servir bem o teu patrão, para estar com uma cara feliz e disposto no teu trabalho. É isso que Deus está mandando. As videiras darão o seu fruto, as coisas vão começar a produzir, vai ter fruto. Aquilo que é para ser teu vai chegar às tuas mãos e às suas colheitas. Deus, você vai trabalhar, a videira vai frutificar, preste bem atenção, a videira vai frutificar e as suas colheitas vão chegar. Essa é a tua parte. E aqui, ó, nós vamos fazer a nossa parte e o Senhor vai fazer a dele. Sabe por que eu digo isso? Porque aqui diz assim, ó, e os céus, o seu orvalho. Igreja, eu não posso produzir orvalho, você não pode produzir, mas Deus é que produz o orvalho para que as coisas nasçam, para que elas cresçam. Então, a palavra é, nós vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele também. No versículo 13, diz assim, casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei, e vocês serão uma bênção, igreja. Vocês serão uma bênção. Quem sabe muitas pessoas viram e falaram, aquele crente lá, aquela família daquele jeito lá, credo, aqueles lá que sabe já te difamaram, já te falaram, e por quantas vezes do nosso mau testemunho, muitas vezes, né, do meu mau testemunho, assim eu digo, por muitas vezes a gente não está enraizado na palavra do Senhor, mas agora o Senhor está dizendo, Ele vai fazer de você uma bênção. E as pessoas vão contemplar a diferença na tua vida, na tua casa, na tua saúde, nas tuas finanças, no teu psicológico, no teu emocional. As pessoas vão ver uma pessoa equilibrada. Agora é isso que Deus vai fazer. Eu me lembro, e eu já vou encerrar com o último versículo, mas antes de nós sermos cristãos, esse lugar era uma mercearia e como, né, todas as pessoas do mundo, né, a gente agia como as pessoas do mundo sobre esse lugar. Essa mercearia era para se servir algo para venda. E nós não éramos uma bênção, acho que nós éramos até uma maldição, quem sabe, para as pessoas. Mas o Senhor nos fez uma bênção hoje. Esse lugar se transformou em um lugar onde não precisa vender. Está entendendo espiritualmente, igreja? As pessoas vêm e levam de graça. Deus transformou maldição em bênção. Aqui dentro era lugar que se vendia cachaça, vendia licores, vendia cigarro, né? Rolava conversas de pessoas que não agradavam a Deus, mas aquela maldição se tornou em bênção. E nós trabalhávamos aqui dentro para ganhar aquele pão com tanto esforço, que não ia, que não dava, né? Com tantos pensamentos e sentimentos negativos, né? Mas Deus hoje nos fez para que nós estávamos atrás de um balcão, agindo como o mundo age, e hoje Deus nos colocou atrás de um púlpito para agir como Deus quer que age, sendo uma bênção para as pessoas. E Deus chamou todos vocês para esse lugar para serem bênção para outras pessoas também, igreja. Amém? Vamos encerrar lá com o versículo 23. Creia, igreja, eu não estou pregando isso aqui de boca para fora. É a palavra do Senhor, e como profeta do Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, independente da tua situação de obediência com Deus ou não. Porque quando Deus começa a falar aqui no versículo 8, ele diz assim, ó, eu tenho grande amor por Sião, mas é um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Sabe o que Deus está dizendo? Apesar de seu cabeçudo, sua cabeçuda, que você não me ouve, que você não coloca a palavra de Deus em prática, a minha palavra em prática, eu te amo, o Senhor está dizendo, e por esse amor a você, eu vou fazer o bem por você, igreja. Eu entendo que a igreja está entendendo o que eu estou querendo dizer, não estou chamando ninguém de cabeçudo, mas às vezes a gente fala pra gente mesmo, né? Ô, cabeçuda, como é que você não se deu conta que era só isso aqui para fazer? É isso que Deus está dizendo, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, eu amo você e eu me indigno contra os teus inimigos. É isso que diz aqui no capítulo 8. Deus, ele fala que ele vai agir, fazer todas essas coisas, igreja, antes dele dar o mandamento para as pessoas. Porque o mandamento que eu falei para vocês, ele está lá no versículo 16 e 17. Porém, essa promessa de ter saúde, de velho andar de bengala, das bênçãos materiais, tudo isso está antes, está no versículo 4, 6, 12 e 13. E aí, ó, Deus vai transformar a tua vida. Deus vai transformar a tua casa. E eu declaro e profetizo nessa noite, quem está se arrastando espiritualmente,
que vem se arrastando e não consegue se firmar em Jesus e se entregar, hoje vai se entregar para Jesus. E Jesus vai fazer uma reviravolta na tua vida. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. E eu falo tanto no espiritual quanto no material, no físico. Você vai contemplar a mão do Senhor, que não está encolhida para abençoar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, nem os seus olhos fechados para que não possa ver. Versículo 23, assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. É essa virada que Deus vai fazer na tua vida. É essa virada que o Senhor vai fazer na tua vida se você deixar hoje. Se tudo aquilo que você tem ouvido que sai desse púlpito e você tem protelado, você tem questionado, você tem duvidado, começa a obedecer, porque é isso que Deus vai fazer. Sabe o que as pessoas vão falar assim, ó? Nós sabemos, vão se agarrar nas tuas roupas, vão se agarrar e você, para onde vocês vão? É hoje tudo nós vamos. Porque Deus está com vocês, porque eles vão ver a mão favorável do que Deus pode fazer dentro da tua casa. E não importa se é todos que estão servindo ou não, basta um, igreja, basta um buscar. Deus faz uma reviravolta, é só o canal para a bênção de Deus entrar. Amém? Levanta as suas mãos, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, agradeça por essa palavra, diga: Deus, eu aceito essa palavra, eu quero essa palavra, Senhor, na minha vida, na minha casa, no meu lar. Deus, entra na minha casa, entra no meu lar, entra na minha mente, no meu coração, no meu espírito, na minha alma, e age, Senhor Jesus, conforme a tua vontade e o teu querer. Amém, Deus? Aplauda o Senhor.